Oi. Boa noite, irmãos que estão aqui no templo e também nos assistindo nessa noite de quarta-feira. Convido vocês a se colocarem em pé, por favor, e cantarem conosco Gratos Hinos Entoai, número 60 do HCC, Inário para o Culto Cristão, e glorificar a Deus por todos os benefícios que Ele nos deu, nos dá, e pela salvação em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Poderia sentar, irmãos? Desculpa. Poderia sentar, meus irmãos. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite àqueles também que se encontram conosco no Facebook, no YouTube. Deus abençoe sua vida. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, culto de quarta-feira, onde quando nós separamos um momento para orarmos, para intercedermos, para suplicarmos, para agradecermos também, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido, mais do que merecemos. Por isso que nós estamos aqui. Para quem não sabe, a nossa igreja se reúne aos domingos, na parte da manhã, a partir das 9 horas, e na parte da noite, a partir das 18 horas, são os nossos cultos aos domingos. E na quarta-feira, a partir das 19 horas, nós temos nosso culto de oração. Eu gostaria de iniciar orando, como de costume, pedindo ao Senhor que nos abençoe esse culto. Eu não sei o motivo que te levou a estar aqui conosco, qual foi a motivação, mas independente da sua motivação que também está nos acompanhando pela internet, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo do Senhor que te trouxe aqui. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. São experiências pessoais que eu tenho, e tantos outros são testemunhas de que quando nós buscamos a presença de Deus, certamente Ele nos abençoa. Eu gostaria de, em especial, agradecer a Deus pela vida do nosso amigo, irmão Wagner, que está aqui conosco, visitante. Deus abençoe, Wagner, a sua vida. Estamos muito felizes com o seu retorno aqui. Com certeza Deus tem algo maravilhoso para também agregar na sua vida espiritual. Vamos orar então, meus irmãos, e logo em seguida estaremos fazendo o nosso estudo.
Pai Celeste, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu mais uma vez o rico privilégio de voltarmos à casa do Senhor como igreja. E por isso, ó Pai, nós queremos entregar este momento nas mãos do Senhor. Sabemos que quando buscamos a Ti, o Senhor nos retribui mais do que esperamos, mais do que almejamos. E por isso, ó Deus, nós rogamos as Tuas mais infinitas bênçãos sobre nós, sobre este momento que estaremos clamando pelos pedidos, agradecendo as bênçãos recebidas. E enfim, ó Pai, estamos aqui porque o Senhor permitiu. Que o Senhor nos abençoe neste momento que estaremos meditando sobre a Tua Palavra, que o Senhor nos use, nos faça instrumentos nas Tuas mãos, para que o Teu povo possa ser abençoado, e de tal forma que possamos ser renovados, possamos ser restaurados, através da direção do Espírito do Senhor. Com perdão dos nossos pecados, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Como disse, nós estamos fazendo o nosso estudo, e estamos dando continuidade no estudo, e hoje nós queremos dar continuidade mais detalhadamente a respeito do que nós falamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre a Trindade voltada no seu processo progressivo de revelação, na revelação de Deus, no Antigo Testamento. Citamos alguns versículos, alguns momentos no Antigo Testamento que declaravam que havia pluralidade na manifestação de Deus. Mas, especificamente, podemos citar aquele versículo, quando Deus, na criação do homem, diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, ele está falando no plural. Então, havia mais pessoas participando da criação do homem com Deus. E nós sabemos, hoje, na plenitude do conhecimento, da revelação de Deus, que foi Jesus e o Espírito Santo participando ali, por isso que ele falava no plural. E hoje nós queremos falar sobre a revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento. No Novo Testamento, agora, nós conseguimos entender, quando nós abrimos ali o Evangelho, nós vemos agora Deus entrando na história. Deus, ele definitivamente se revela como um todo na plenitude da pessoa de Jesus Cristo. Agora ele não é mais um Deus que se manifesta através da natureza, através de personagens que são anjos, mas com características divinas, como Deus. E agora Deus, ele vem se manifestar de fato em linguagem humana, um Deus falando em linguagem humana através de Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, e depois o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Agora então Deus, ele se transforma em ser humano para deixar bem explícito, bem claro a sua vontade para com a sua criação. E ele então usa a Trindade para deixar tudo bem entendido sobre o propósito dele a respeito da salvação e da relação do homem com Deus. Nós vamos, nesta noite, fazer, como de costume, fazer algumas observações, sempre mostrando na palavra de Deus a respeito desse tema, desta noite, né? Então, vamos ver algumas passagens em que as três pessoas são mencionadas juntas. Por exemplo, no batismo de Jesus,
Lá em Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, nesse episódio, nós podemos ver que a Trindade se manifesta juntamente. Ali no batismo de Jesus, vamos ler o versículo, o que diz? Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Em algumas versões, em quem me comprazo. Aqui, nesses dois versículos, citam os três membros da Trindade: Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Jesus estava sendo batizado, após ele sair da água, ele então, em forma humana, podemos ver a figura do Filho de Deus, através do texto. O Espírito Santo, ele se manifesta através de uma pomba. João Batista já havia sido profetizado a João Batista, aliás, o Senhor já tinha falado a João Batista que o Espírito desceria sobre Jesus como uma pomba, vindo sobre ele, conforme diz o texto. E o Deus Pai, que fala a Jesus. Deus Pai, conforme o texto diz, lá no versículo 17, eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então aqui, meus irmãos, nós podemos ver a Trindade manifestando num só episódio do batismo de Jesus. Também nós podemos ver, ao final do ministério de Jesus, a Trindade também, Jesus citando no grande comissionamento, né? Mateus capítulo 28, versículo 19, no final do ministério, Jesus se encontra com os discípulos e dá uma incumbência para eles. Jesus diz para eles, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Deus Pai, do Filho, Deus Filho, e do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo ali três pessoas, algo que não acontece no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vemos com clareza. Os próprios nomes Pai e Filho significa afinidade. Hoje, no nosso contexto humano, quando nós falamos relação pai e filho, nós estamos falando de uma relação de afinidade. Jesus Cristo está mostrando que ele tinha e tem afinidade com o Pai na sua qualidade de filho. E vemos que estamos falando de duas pessoas distintas, Pai e Filho, duas pessoas distintas. E o Espírito Santo também como pessoa, na mesma posição de igualdade com o Pai e o Filho. Ok? Avançando um pouquinho, nós agora vamos ver que alguns autores do Novo Testamento, eles geralmente usam nomes distintos do original para distinguir quem é Deus, referindo a Jesus, e se referindo ao Espírito Santo. Toda vez que cita Deus, do grego, significa Theos, no original. A maioria nós sabemos que Deus, Jeová, é uma citação de Deus, né? Do hebraico. Então, no slide 4, diz lá, né? Aí, Deus, Theos, Deus Pai. Quando nós lemos lá Deus, é porque no original, no Novo Testamento, é Theos, Senhor, Kyrios.
Toda vez que cita Kyrios, se refere a Senhor, Deus Filho. E o Espírito Santo é pneuma. Pneuma é um nome neutro, Espírito Santo. Então, significa, do grego, pneuma. Vamos ver o versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, de 4 a 6, a gente vai ver a citação dos três na mesma qualidade, na mesma intensidade de poder e de funções. Por exemplo, Paulo diz à igreja de Coríntios: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, está atribuindo os dons ao Espírito. Não que Deus e Jesus não conceda dons. No contexto aqui, ele está se referindo que os dons são do Espírito. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, ele está falando que, em relação à diversidade dos serviços, ao Senhor, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e na diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, nós estamos falando dons, Espírito Santo, serviço ao Senhor Jesus, e quem opera tudo, em tudo, em todos, Deus. Então, nós estamos vendo também aí três pessoas, Trindade. Continuando um pouquinho, ainda falando sobre a Trindade no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 13, 3, nós podemos ver três pessoas também mencionadas separadamente. Essa citação é muito usada, a gente fala como uma bênção apostólica. O pastor acaba o culto, ele geralmente menciona esse texto, a bênção da Trindade. Ele fala lá: a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, o povo de Deus, amém. Geralmente, já prestaram atenção quando cita essa bênção apostólica? Então, ali está, na mesma equidade, Senhor Jesus, o amor de Deus, o Espírito Santo. Então, a Trindade. Ok? Mas tem outro versículo também, em Efésios capítulo 4, 3, 6, mencionando a Trindade. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Neste texto de Efésios, que nós vemos, capítulo 4, nós podemos ver que está mencionando a função dos três, e essas funções, elas são interdependentes, elas não são exclusivas só de Jesus, ou de Deus, ou do Espírito Santo. Cada um tem a sua atribuição na história, mas eles são uma unidade. Embora sejam três, mas em um. Três em um, fazendo a mesma obra, cada um a seu tempo. Continuando, Deus é três pessoas. Deus é três pessoas. O que diz? O que significa isso? O fato de Deus ser três pessoas significa que o Pai não é o Filho. Ok? O Pai não é o Filho. São pessoas distintas. O Pai não é o Espírito Santo, mas são pessoas distintas. Jesus não é o Espírito Santo, são pessoas distintas. Algumas pessoas falam assim, quando diz o Espírito de Deus,
fala que é o Espírito de Deus, uma pessoa só. Não, Espírito e Deus. A gente vai ver um versículo que fala sobre isso. Então, vamos ver um pouquinho o que eu disse. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo. Quando fala Filho, é Filho. Quando fala Espírito Santo, não se refere a Deus. Quando fala Deus, é Deus. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Jesus é distinto de Deus Pai. Ou seja, quando eu falo distinto, não estou dizendo que ele é diferente de Deus Pai. Eu estou falando distinto porque são duas pessoas. Então, Jesus e Deus Pai são duas pessoas, duas identidades, ok? Vamos ver um versículo bem conhecido que nós conhecemos de cor. Sabemos que quando se fala do verbo, está se referindo a Jesus, correto? O verbo, palavra de Deus, Logos, Jesus. O que dizia lá? Lembra que eu comecei o texto falando que lá em Gênesis já dizia que havia uma pluralidade na criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui a gente destaca essa questão de que Deus não estava só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, havia duas pessoas ali. O verbo era Deus. Ele, pus no plural para destacar, não é que na Bíblia esteja assim, estava no princípio com Deus. Então, duas pessoas estavam no princípio com Deus. Então, quando a gente fala de criação, a Trindade participou da criação. Esse versículo aí, embora esteja escrito o verbo, não sei se tem como, não precisa não, porque são vários versículos, mas, irmãos, lá em João, no mesmo capítulo, João 1, de 9 a 18, ali vai mostrar quem é o verbo, se referindo a Jesus Cristo, bem claramente, se referindo ao Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 14 diz: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, está se referindo ao unigênito do Pai, unigênito, Filho único do Pai, duas pessoas. Obrigado. E o verbo se fez carne, ou seja, Deus Filho, se fez carne, se tornou ser humano, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele vivia na verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como? O que significa como? Há uma relação entre a glória de Jesus e a glória de Deus. A glória do Filho é tal qual a glória do Pai. Então, muitas pessoas, elas diminuem Jesus em relação à glória de Deus. Jesus, eu costumo falar assim, Jesus é mais Deus do que você pensa. Que Deus me perdoe se eu estiver falando alguma coisa assim, heresia, né, alguma coisa, mas é uma forma de expressar porque as pessoas diminuem o poder de Cristo. Elas procuram não valorizar a Cristo, porque ele veio como um ser humano, ele foi visto pelas pessoas como alguém pequeno, mas sabemos que a obra que Cristo fez foi uma obra majestosa, divina, que jamais ser humano poderia fazer, que renunciasse a si mesmo, a sua majestade, a seu status de Deus glorioso e se tornar homem. Jesus ele abriu mão de parte da sua majestade, parte da sua atribuição divina, para se tornar como ser humano, para que ali então ele pudesse manifestar a glória de Deus, a glória tal qual a glória do Pai, não é? Jesus fala a Deus Pai. Então, Jesus aqui, ele está conversando com o Pai, é a oração. Jesus já estava se despedindo dos discípulos, ele então faz uma oração sacerdotal, que nós chamamos, não é?
Então, olha o que ele se dirige ao Pai. Duas pessoas. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui Jesus está dizendo para aqueles homens, para que eles entendessem que ele tinha intimidade com o Pai, ele tinha intimidade com Deus. A intimidade de Jesus era tanta com Deus, a afinidade era tanta, que ele tratava Deus como Pai. Naquele contexto ali, os fariseus, que eram doutores da lei, eles tinham jogado vamos dizer assim, um ensinamento para aquele povo, que Deus era um Deus punidor, um Deus que, se errasse, ele iria castigar. Então, aquelas pessoas tinham medo de Deus, elas tinham medo de Deus, elas não tinham temor de Deus. Temor de Deus é respeito, é reverência, adoração. Então, quando chega Jesus e fala, Pai, aquilo era algo meio que surpreendente, porque Jesus está mostrando intimidade com Deus, que os fariseus tinham deturpado a imagem, a pessoa de Deus para aquele povo. Hoje, muitas pessoas fazem assim. Quando a gente fala de Deus para essas pessoas, elas falam assim, Deus tem muita coisa para fazer para lembrar do meu problema. Porque elas também acham que Deus está distante. Elas não tratam Deus como Pai. Elas não têm essa intimidade com Deus que Jesus veio nos ensinar. E é isso que ele veio desconstruir, essa tradição errada, essa visão errada que as pessoas tinham de Deus. Então, Jesus também fala que ele estava compartilhando a glória dele com o Pai. Olha lá, para que vejam a minha glória, que me conferiste, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha o detalhe da intimidade de Cristo com Deus. A relação que Deus já tinha com Cristo, e Cristo com Deus, era antes da fundação do mundo, corroborando que Cristo fundou o mundo como Deus, né? Com Deus. Uma relação de amor entre pai e filho, antes mesmo que o mundo fosse criado. Duas pessoas já se relacionavam antes da fundação do mundo. Jesus, ele continua agindo como nosso sumo sacerdote e advogado perante Deus. Então, meus irmãos, sabemos que Cristo está vivo e continua trabalhando. Jesus tem hoje o ofício de sumo sacerdote. O sacerdote, ele recebia os pecados do povo, os pedidos do povo, e preparava um ritual e mandava para Deus, e aquilo subia como uma fumaça. E hoje, aquela representatividade da fumaça, da queima, do sacrifício, hoje nós sabemos que é a nossa oração. A nossa oração, chega até Deus. E quando chega até Deus, ela é filtrada, aquilo que nós falamos, através do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. A gente vai ver lá que filtrada porque o Espírito Santo nos ajuda a orar. Nós não sabemos orar, por incrível que pareça. A gente faz talvez uma oração bonita, pomposa, mas é o Espírito Santo que está orientando a pessoa para saber o que ela fala diante de Deus. E nós temos aqui Jesus Cristo, o nosso intercessor. Diz lá, meus filhinhos, esse João aí é o mesmo João do Evangelho. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Ele está orientando, não pequem. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, todos nós pecamos, não há ninguém perfeito na face da terra, só o justo, lá no final do versículo, só há um justo, Jesus.
Quando nós falamos com Deus, nós não temos condições de olhar ou estar na presença de Deus. Por isso que Deus, Ele coloca entre nós e Ele um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, Ele intercede por nós diante de Deus, para que nós para que nós sejamos perdoados através da ação mediadora de Cristo. Cristo, Ele conquistou este status, essa posição de mediador, porque Ele morreu na cruz sem cometer pecado, e hoje é o único que consegue comparecer na presença de Deus, porque Ele é tão santo quanto Deus. Nós não somos santos por causa do pecado. Somos santificados por causa do sangue de Jesus. Ok? Então, diante desse ato remidor de Cristo, nós hoje não só temos a salvação, mas quando nós pecarmos, nós sabemos que Cristo, Ele vem intervir para que nós sejamos salvos dos nossos pecados. Então, como que Satanás trabalha no mundo? Você pecou, você não tem perdão diante de Deus. Você pecou, então não adianta agora se arrepender, porque Deus não vai te perdoar. Quanto mais a pessoa peca, se reproduz aquilo que diz lá em Salmo: um abismo chama outro abismo. Mas nós entendemos que, mediante a interveniência de Jesus Cristo, nós podemos ser redimidos dos nossos pecados, porque Ele está diante do Pai. Ok? Então, Jesus, hoje, Ele continua agindo na presença do Pai, advogando a favor dos seus filhos que creem nele. O Pai não é o Espírito Santo, tampouco o Filho é o Espírito Santo. Vamos ver aqui agora, Filho e Pai, vamos ver Filho e Espírito Santo. Um breve versículo diz lá: mas o Consolador, Paráclitos, do grego, Paracletos, ou Paráclitos, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, meus irmãos, a gente está falando de Deus iniciando a sua revelação no Antigo Testamento, uma revelação progressiva. Aí Jesus vem e entra na história, dizendo que Ele é o próprio Deus, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Jesus morre, Ele ressurge dentre os mortos, vai para a direita de Deus, como Estevão viu no ato da sua morte. Esse que veio de o Filho à direita do Pai, esse que veio de Jesus à direita de Deus, está lá em Atos capítulo 7. E agora, quem é que está atuando no mundo? O Consolador, o Espírito Santo. Então, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Aqui está falando o Pai, uma pessoa, o Consolador, o Espírito Santo, em meu nome, Jesus falando. 3. Esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Por que nós não, então, adoramos ao Espírito Santo? É uma pergunta boa, né? Porque o Espírito Santo que está atuando na igreja hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele tem a função de ensinar e lembrar de tudo que Jesus falou, lá no final. Lembre-se de tudo que eu lhes disse. Essa é a atribuição do Espírito Santo, falar de tudo que Jesus fez. Então, ele está agindo hoje no mundo, não é? Então, para nós concluirmos, consideração final, eu disse para vocês que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, e Ele é o nosso consolador. E esse versículo, Romanos 8, muito conhecido nosso,
fala no nosso contexto hoje, enquanto Jesus não retorna, o Espírito Santo está agindo no seio da igreja, ele diz: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Foi o que eu falei, nós não sabemos orar, pedimos coisas que não convêm e deixamos de pedir aquilo que poderíamos estar pedindo, nos omitimos quando não deveríamos, pedimos demais, porque não sabemos como orar, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É a ação do Espírito. Como a gente está falando de Trindade, olha agora o que acontece. Aquele que sonda os corações dos crentes, dos cristãos, sabe qual é a mente do Espírito. Quem é que sonda os corações? Deus sonda os nossos corações, o Senhor sonda os nossos corações, e sabe a mente do Espírito. O Espírito não revestiu o nosso espírito. No ato da conversão, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a mente do Espírito, quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente do Espírito. Então, quando Deus olha para a minha mente, Ele está vendo o Espírito em mim. O que eu penso tem que estar em concordância com aquilo que o Espírito deseja que eu pense. Então, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede conforme a vontade de Deus, duas pessoas. O Espírito falando com Deus, por mim, por você. Então, se o Espírito Santo é consolador, vamos parar para pensar aqui, meus irmãos. O Espírito Santo é consolador, é o nosso advogado. Paráclitos é aquele que está ao lado. Jesus Cristo é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote. E Deus batalha a favor de nós e por nós. Por que nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida? Por quê? É porque Deus não tem poder? É porque 3 em 1 não são suficientes? Ou é porque há alguma coisa em nós que interfere o agir de Deus na nossa vida? Quando eu deixo de buscar o consolo do Senhor, quando eu deixo de receber a resposta do Senhor para a minha vida, há algo de errado, porque quando eu digo resposta, eu não estou dizendo que é aquilo que eu quero, mas uma resposta de Deus. Deus dá uma resposta. E por que a resposta nunca vem? Ela não vem porque há algo ainda que Deus precisa tratar em nós. Nós vamos ter a resposta. Quem sabe é porque falta em nós fé. Quem sabe é porque há um processo em nossa vida, como aconteceu no povo de Israel, 40 anos no deserto porque quis. Eu tenho certeza, meus irmãos, que parte das respostas de Deus que não chegam, não é porque Deus não quer nos responder, é porque falta em nós discernimento espiritual para entender a vontade de Deus para a nossa vida. Porque há poder no sangue de Jesus, há poder na ação do Espírito Santo em orar por nós, e há poder no próprio Deus que fez todas as coisas. Então, por que as coisas não acontecem na nossa vida espiritual? Eu tenho certeza que não é porque Deus não está permitindo, não é porque Deus tem poder para resolver, é algo que há em nós que impede o agir de Deus na nossa vida. Então, que essa palavra possa estar abençoando os irmãos, que nós possamos entender que há uma trindade que Deus revelou progressivamente, culminou em Jesus na história, e hoje o Espírito Santo age na nossa vida. Que Deus nos abençoe com esse breve estudo, que nós possamos tirar ricas promessas, ricas confiança, coragem e certeza que nós não estamos sós nesse mundo tão cruel, tão hostil. Nós temos um Deus que nos guarda. Estamos bem amparados, o nosso coração, e amparados pelos anjos do Senhor. Que nós possamos, então,
tirar proveito da Trindade, tirar proveito deste tempo da ação do Espírito Santo em nossas vidas e no seio da Igreja de Deus. Vamos orar? Pai Celeste, nós queremos te agradecer por este estudo. Ó Pai, se porventura há alguém aqui que ainda não entendeu a importância da oração, a importância da intercessão, que ele não está sozinho neste poder miraculoso que a oração exerce na vida do fiel. Ó Pai, que nesta noite caia por terra todo o impedimento, todo o embaraço, toda a falta de fé, para que nós possamos entender que o Espírito Santo tem poder para nos levar até a Tua presença, ao trono da graça, e fazer mudança em nossa vida, para que haja transformação, haja avivamento, haja crescimento na Tua presença. Quantos anos estamos caminhando e não saímos do lugar? Não é porque o Senhor não tem poder para nos mudar, é porque nós não queremos de fato ouvir a voz do Senhor. Ó Deus, que nesta noite, nosso amigo que nos acompanha pela internet, possa ter certeza que esse mesmo Espírito que age na igreja, tem poder para agir na sua vida, transformar a sua vida, dar paz ao seu coração, consolação, tem poder para levá-lo diante do Deus Todo-Poderoso, para cuidar dos seus problemas. Basta que haja fé, entrega, arrependimento e uma vida de santificação. Ó Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor se revelou a nós, se apresentou a nós e nos deu todas as ferramentas necessárias através da Trindade para que nós sejamos melhores dia após dia e reverenciamos de forma, busquemos melhorar cada vez mais como um reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito por nós e fez através de Cristo morrendo ali na cruz para nos salvar. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, e vamos ouvir mais um louvor, e aí nós passamos para o nosso momento de oração. Não foi. Nós vamos cantar mais um hino, que se chama Tu és digno, Senhor. Você pode colocar em pé mais uma vez? E você também que está em casa, adora o Senhor conosco. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, Senhor, por Tua vontade foram criadas. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória e honra e poder,
sentar, irmãos. Só Deus é digno, porque Ele criou todas as coisas. E Ele tem poder para sustentar todas as coisas que Ele criou. Por isso que Ele sustenta nossas vidas. E nós cremos, após essa breve exposição do poder que Deus nos deu para nos achegarmos a Ele, através da ferramenta chamada oração. Neste momento nós podemos orar com um pouco mais de fé do que tínhamos antes do estudo tirado da sua palavra. Meus irmãos, eu tenho aqui algumas informações a respeito de motivos de oração. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, os que estão aqui. Depois eu vou escolher os irmãos para que nos ajudem em oração, intercedamos uns pelos outros. Eu tenho aqui um pedido a respeito da Edir, é uma mulher, Edir, irmã da professora que trabalha com a irmã Rosane. Ela está internada em Volta Redonda com Covid. Aí com Covid nós temos o Mateus, que é filho do irmão Gabriel, que está também internado na Unimed. Temos a irmã Nancimar, que não está internada, mas hoje à tarde ela mencionou que 25% do pulmão dela, e do marido também, se eu não me engano, ele chama Tiago, né? Estava tomado. Então que nós oremos por essas vidas. Orar pela neta do pastor Jacó, a menina tão recém-nascida, está com um tumor no cérebro e necessita das nossas orações. Neta do pastor Jacó, chama Liz. Orar também pelo pastor Joaquim, é isso? Entendendo? Pastor Joaquim, está aqui o texto. Não tem Joaquim não, né? Ok. Então, eu tenho esses pedidos, né? Então, vamos orar pelos enlutados, orar pela vida do pastor, pela sua família, Raquel, Priscila, toda a família do pastor, orar pela família da irmã Selma, as suas irmãs, irmã Nieda, irmã Vera, irmã Admir, tantos outros irmãos, né, conhecidos da família. Temos que sempre estar orando. Orar pela irmã Gláucia, a sua mãe, esqueci o nome dela, mãe da Gláucia, Vilma, né? Orar pela vida delas também, a irmã Zeca. E eu vou pedir para o irmão Sebastião, irmão, para orar pelos enfermos, tá, irmão? O irmão Sebastião vai orar pelos enfermos, orar pelo nosso governo. Vou pedir para a irmã Débora orar pelo governo, orar pela nossa cidade. Estava conversando agora aqui com nosso irmão aqui, Wagner, 80% da UTI já está, de um hospital da cidade está tomado, mas para a glória de Deus, muitos estão voltando para casa, mas aumentou, tanto que mudou os horários do comércio. Eu recebi uma mensagem do Douglas Durante, que lá em Ourinhos não tem estrutura para atender. Acho que é a maior cidade, segundo está lá o jornal, a maior cidade com o maior índice de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Então, orar pela cidade de Ourinhos, orar pelos nossos visitantes, ok, Débora? Orar pelos nossos visitantes, o Wagner, que está aqui conosco, Maria, pedir para o Bruno orar, hein, Bruno? Wagner, Maria Aparecida, Ivonete, o Ítalo, orar pela família Durante, que está participando conosco, Marcelo Saturnino, hoje eu visitei ele, olha que benção, meus irmãos, ele estava com, o PSA dele estava 500, é uma coisa que, ele estava sendo preparado para fazer quimioterapia já,
E ele ligou para mim essa semana e falou: pastor, chega aqui, quero dar uma notícia para o senhor. Eu fui lá hoje, ele falou: meu PSA, o médico não entendeu nada, deu 29, que é alto ainda, se eu não me engano, ainda é alto. Mas de 500 cair para 29, olha que poder de Deus, né? Ele falou: só Deus para fazer isso, né? E todo feliz. Então, olha o poder da oração, meus irmãos. É o que a gente acabou de ler agora, né? De ler e estudar, né? Então, Marcelo Saturnino, lembrar dele, e tantos outros que têm nos visitado, a família do Dione, a Adriele e a Maria Heloísa têm participado conosco aqui, a glória de Deus, fazendo estudo com ela, com eles. O Lucas também tem 2 amigos, visitantes. Então, meus irmãos, os visitantes têm um valor especial para nós, não é? Então, não é porque o Wagner está aqui não, mas todos os visitantes tratamos de forma especial, né? Então, o Bruno vai orar pelos visitantes. Vou pedir para o Davi orar pelas crianças, adolescentes e os juniores, e os jovens, o culto dia 27 agora, tá? Orar pela Vívia, irmã Vívia, e para o irmão Paulo, que estão na frente do trabalho, dia 27, ok? Então, orar pelo pastor Gerson, irmão Aurélio, orar pelo pastor Gerson, está à frente, sobre a decisão da igreja em relação ao ministério pastoral, que seja feita a vontade de Deus. Todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que prevalece na vida do crente. Nós não temos poder para nada, Deus é que conduz todas as coisas. Então, o irmão ora nesse sentido, tudo bem, irmão? Eu acho que são esses pedidos, né? Tem algum pedido que vocês gostariam de mencionar? Lembrar, assim? Primeira igreja. Isso. A esposa do pastor Luísio. E outras, a igreja está passando uma crise, né? Uma crise, porque a esposa do pastor Aloysio está em estado grave na sua saúde e, consequentemente, toda a igreja sofre com isso e outras questões que o próprio Bruno pode orar nesse sentido, que tal? Não, quem é que orar pelos enfermos é o irmão Sebastião, né? Então, meus irmãos, vamos passar esse momento de oração, que Deus nos ouça. Pede. Então, deixa só para eu organizar aqui. Depois, o irmão Sebastião, a irmã Débora vai orar pelo Brasil, o irmão Bruno pelos visitantes, os enfermos, o Davi vai ser pelos adolescentes, pelos jovens em geral, enfermos eu pedi, Morênio pelo pastor, enfermos, tudo certo? Pela Junta de Missões Nacionais, pedi para a irmã, e pela campanha. Irmãos, estou esquecendo aqui, dia 15, nós concluímos o pagamento da 2ª parcela do terreno. Amém. Uma grande vitória, né? Então, eu pedi para a irmã Rogéria, então, agradecer também, tá bom? E a campanha de missões mundiais. Então, acho que agora está certo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Deus bendito, nesta hora nós queremos te agradecer pelo dia que nós passamos, quando o Senhor nos sustentou com o trabalho, com o alimento, e nesta hora bendita nós te damos graça, porque o Senhor vem nos abençoar, Deus, com a tua mensagem, com a palavra, Deus, fazendo-nos nos lembrar, ó Deus, da Trindade Santa. E nesta hora, Deus, nós queremos clamar a Ti, ó Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muito obrigado, Deus, pelo tão grande sacrifício que fizeste, ó Deus, na cruz, por nós, ó Pai. E nesta hora, Deus, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos amigos, nossos irmãos, enfermos, ó Pai. Pedimos pela vida da Edia, Deus, amiga da irmã
Rosane, ó Pai, que Tu possa visitá-la, que Tu possa consolar os corações dos familiares, que Tu possa, Deus, com a Tua mão de poder sobre a vida dela, ó Pai, de forma que essa saúde seja restaurada e o nome do Senhor seja glorificado. De igual modo, ó Pai, nós pedimos pelo Mateus, que Tu também possa ter a Tua mão santa sobre a vida dele, e desde já pedimos que o Senhor ajude ele possa, Deus, ser curado de acordo com a Tua vontade, mas que Tu possa também, ó Deus, consolar o coração do Teu servo Gabriel, dos familiares, dando deles, ó Deus, a esperança de que o Senhor está no controle, ó Deus, da vida do Seu filho. Abençoa, Deus Pai, os demais irmãos, lembramos da mãe da Sandrina e tantos outros, ó Pai, da minha sogra, Dona Línia, que Tu possa, ó Deus, visitar esses irmãos e consolar e confortar os corações, e que a Tua mão de poder sobre a vida deles, ó Pai, eles possam saber que o Senhor é Deus que cura, que liberta, que salva. Obrigado, Deus, por esta noite bendita, pela Tua bendita palavra, ó Pai. Abençoa o Teu povo aqui reunido, ó Pai. Seja com aqueles, ó Pai, que também estão nos seus lares, acompanhando através da mídia, que Tu possa, Deus, consolar os corações, confortar, e que possamos, ó Deus, falar, ó Deus, e fazer como fez, ó Deus, o profeta, ó Deus, quando Deus diz: buscai o Senhor, buscai a face do Senhor, que Ele diz que o meu povo se humilhar e buscar a minha face e deixar os seus caminhos maus, certamente eu ouvirei a Tua voz e sararei a sua terra. Quando Deus fala da terra, Ele fala também das nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, abençoa o Teu povo. E nós, ó Deus, como nação brasileira, possamos fazer, ó Pai, que diz 2 Crônica 7,14, buscar a face do Senhor, e certamente o Senhor ouvirá a nossa oração. Obrigado, Deus, por essa hora bendita. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, graças Te damos, Senhor Deus, porque temos o privilégio, Senhor, de estarmos aqui escutando a Tua voz, ouvindo, Senhor Jesus, a Tua voz. E, Pai, muito obrigada pelo estudo, Senhor, muito obrigada, Senhor Jesus, pela noite. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é Deus de paz, Deus de amor, Deus de bondade. Ó Senhor Deus, somos tão fracos, somos tão limitados, mas temos um Deus que é poderoso, que faz maravilhas, Senhor Deus, no nosso meio. Então te pedimos, Pai, em nome de Jesus, te clamamos, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, sara essa terra, meu Deus, sara esse Brasil, Senhor Jesus, que tanto necessita, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua graça, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, com Teu reino sobre esse país, meu Deus. Brasil, Deus, que necessita, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, tira, Senhor Jesus Cristo, isso que está acontecendo, Senhor Deus, essa doença, meu Deus, nesse país, meu Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tem compaixão, Senhor Deus. Tem piedade das nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Não só de nós, mas de tantos, Pai. Esse Brasil, Senhor Deus, necessita do Senhor, Pai. Esse Brasil, Senhor Deus, tem que voltar, Senhor Deus, os olhos para Ti, meu Deus. Pai, essa nação, Senhor Deus, precisa do Senhor, mas quem precisa, mas eles têm que se prostrar diante do Senhor, Pai. Tem que se prostrar diante de Ti, Pai, para que tudo, Senhor Jesus, seja transformado pelo Senhor, porque a esperança que temos, Pai, vem do Senhor. A única esperança que temos, Pai, vem do Salvador Jesus Cristo das nossas vidas. Então, Senhor Deus, olha para esse Brasil, olha para esse povo que necessita, Senhor Jesus, de salvação. Tantos, Pai, que estão aí, Senhor Deus, morrendo sem salvação. Ó Santo Eterno Deus, tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Abre o entendimento, Senhor, a mente desses, Pai, que ainda não se aceitaram Jesus como que se sente Salvador, Pai. Possam aceitar, Senhor. Clamamos, Pai, pelo presidente, por essa nação que tanto, Senhor Jesus, necessita do Senhor. Necessita somente, Senhor Deus, de uma palavra sua, Senhor Deus, que basta uma palavra do Senhor para tudo ser transformado, Senhor Deus. Mas para que seja transformado tem que ter
quebrantamento de alma, tem que ter, Senhor Deus, humilhação diante do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Senão, Pai, não adianta nada, Senhor Jesus Cristo. Não adianta, Pai, temos que clamar, temos que pedir, Pai, e temos que nos prostrar diante do Senhor, Pai, que o Senhor venha com o Teu reino e sara essa terra, Pai, sara esse Brasil, não só o Brasil como o mundo, como as cidades, Senhor Jesus, que necessitam também de cura, Barra Mansa, Senhor Jesus, que necessitam de cura, mas especialmente necessita, Senhor Jesus, da salvação em Jesus Cristo, Pai. Pai, essas pessoas possam ver e entender, Pai, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor, Pai, reina sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas. Abre, Senhor Deus, se eles possam enxergar, Pai, a verdade que só vem de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, mas assim que possamos, Pai, aprender, Senhor Deus, a cada vez mais evangelizar também aqueles que necessitam, Senhor Deus. Nos levanta, Senhor Jesus, ergue as nossas cabeças, Pai, para também proclamar a Tua palavra, Senhor Deus, onde quer que nós andamos, Senhor Jesus, que o povo possa ver nosso testemunho, Senhor Jesus, porque cremos num Deus Salvador, cremos num Deus que faz milagres, Senhor Deus. Então faz milagre nessa cidade, Senhor Jesus Cristo, sara essa cidade também, Senhor Deus, não só Barra Mansa, como toda a cidade da região sul-fluminense também, todo o Brasil, meu Deus. Ó, Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos humildemente, Senhor Jesus, te clamamos, Senhor Jesus, porque nós sabemos num Deus que nós cremos, nós sabemos num Deus verdadeiro e fiel, Senhor. O Senhor é fiel a si mesmo, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, não temos nada, somos fracos, não somos nada, mas o Senhor é tudo nas nossas vidas, Pai. Então, encha-nos, Deus, cada vez mais com Teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, e faz de nós cada vez mais servos fiéis, Pai, a Ti, a Tua palavra, meu Deus, e cumpra, Senhor Deus, o querer na vida de cada um de nós, Pai, de cada pessoa, Senhor Jesus, que está aqui na igreja, que está fora. Cumpra, Senhor Deus, o Teu propósito, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Pai, porque só assim, Senhor Deus, o Brasil e o mundo pode mudar, só através do Teu amor, Senhor Jesus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, olha, Senhor Jesus, para os enfermos, olha, Senhor Jesus, para aqueles que necessitam da Tua graça, que necessitam, Senhor Jesus, de uma cura, de um milagre. Entra com a Tua cura, com o Teu milagre, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui no templo, louvando o Senhor. Certamente há muitos irmãos adorando o Senhor também, através da internet, através da rede social. Senhor, e nós todos juntos adorando o Teu santo nome, com o único objetivo de Te glorificar e de transmitir a Tua palavra e toda a Sua igreja ser edificada, Senhor, ser cada vez mais ajudada a fortalecer os seus corações e nossas almas, Senhor. Senhor, obrigado pela essa oportunidade e especialmente nós Te adoramos, nós Te rendemos graças pelas visitantes que estão chegando até a igreja. E sabemos, como o pastor Wellington bem disse, que eles são especiais para nós e principalmente eles são especiais para o Senhor. E que eles possam se sentir bem aqui conosco, agradáveis, Senhor, e que eles possam querer estar aqui conosco, adorando aquele único, eterno e suficiente Salvador. Então, especialmente, oramos pela vida do Wagner, que está aqui no templo, que o Senhor possa abençoar a sua vida, os seus desejos, os seus sonhos, Senhor, que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na vida do Wagner, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro e ao encontro do seu coração, da sua família, as suas necessidades possam ser supridas em nome de Jesus. Mas também oramos pela família Durante, que é o Douglas, Ana Paula e sua filha, toda a família, Senhor, suas filhas. Senhor, oramos também pelo Marcelo Saturnino, Senhor, que teve uma bênção, Senhor, de recuperação, como bem foi falado aqui pelo pastor. Senhor, um milagre aconteceu, nós só sabemos dizer que isso é um milagre. Senhor, o seu caso é sério,
e o Senhor, com a tua mão poderosa, interviu, e agora ele pode glorificar o teu santo nome, Senhor, e também pode testemunhar do teu poder para os médicos e para as suas famílias e para toda a igreja. Senhor, nós te agradecemos também pela Ivonete e a Maria Aparecida, que sempre estão aqui conosco, o Ítalo também, Senhor, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que hoje não puderam vir até a casa do Senhor, por algum motivo, mas que o Senhor possa ir ao encontro delas, onde quer que elas estejam, com o teu Espírito Santo, Consolador, Protetor, que nos ensina, que nos ajuda. Senhor, caso eles estejam nos assistindo pela internet, que o Senhor possa abençoá-los também. Senhor, em cada passo que eles derem, que o Senhor possa estar à frente, guiando, transformando, ajudando. Senhor, abençoa o Ítalo, que nos pediu ajuda, Senhor, que o Senhor possa ajudá-lo em seu trabalho, Senhor, que ele possa conseguir render a parte financeira, Senhor, para o seu sustento, para o sustento de sua família, Senhor, que ele possa conseguir pessoas para lavar o seu carro, para lavar carro, Senhor, para administrar a sua renda. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos por todas as pessoas que estão aqui no templo, Senhor, pelo estudo que nós tivemos, que o Senhor possa guardar em nossos corações através do Teu Espírito Santo, e que nós possamos lembrar que Tu és o nosso Deus, o nosso eterno, suficiente Salvador, e que nós possamos adorar o Teu santo nome em todo o tempo. Abençoa, Senhor, todos os projetos da Sua igreja, Senhor, todas as coisas que nós vamos orar ainda aqui, mas que o Senhor possa ir à frente de tudo, para que nós possamos ter sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, queremos agradecer pelo culto de hoje, estamos tendo esse momento de oração, mas principalmente peço agora pela vida da Vivian, do Gabriel, do Paulo, que estão se desempenhando muito para trazer novos eventos, trazer adolescentes e jovens para a igreja. Que o Senhor possa abençoar muito a vida deles. Também queremos agradecer pelos eventos que nós tivemos, como as EBDs, que estamos tendo sexta, esse evento que vai ter agora no sábado, dos aniversariantes, que possa dar tudo certo. E principalmente pelo culto, dia 27, o culto do jovem, que o Senhor possa abençoar a banda, o preletor, o público que vai assistir também, que possa ser um culto muito abençoado e possa trazer novas vidas ao Senhor. Muito obrigado, que o Senhor possa abençoar nesse culto e a vida de cada um que está aqui neste momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bendito Deus, soberano eterno Pai, Deus único, Deus verdadeiro, Deus diante do qual nós nos curvamos para agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar na presença do Senhor nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, tem preservado as nossas vidas, tem nos sustentado e dirigido os nossos passos. Agradecemos porque o Senhor providencia tudo para nós, apesar de nós. Pedimos que purifique, limpa-nos de toda impureza, todo pecado, que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas, que possamos servir ao Senhor com alegria, em espírito e em verdade, honrando e glorificando o Teu santo e excelso nome. Pai querido, nesta hora também queremos suplicar ao Senhor pelas vidas dos Teus servos, pastores que o Senhor colocou aqui na Tua igreja. O Senhor levantou o Teu servo pastor Wellington Brito para estar trabalhando, auxiliando o Teu servo pastor Gerson, ele que há tão pouco tempo assumiu o ministério, que ele possa cumpri-lo, porque o Senhor confiaste a ele esse trabalho, que ele possa fazer sempre no temor do Senhor. Abençoe junto a ele a sua família, a sua esposa, a irmã Roberta, seu filho Davi, que eles estejam sempre ao lado do teu servo, ajudando ele no seu ministério, ajudando na tua igreja, para que a tua igreja cresça. Abençoe também, Senhor Deus, a vida do teu servo pastor Gerson, incansável na tua obra, trabalhando já há 51 anos, com muito amor e dedicação em prol da tua causa.
mas conforta, Pai Santo, e consola seu coração nesse momento de luto, ó Pai, onde o Senhor levaste para a tua glória a sua esposa, irmã Selma, mas os teus servos e a tua família possam receber o bálsamo do teu conforto, Pai. Também Ele convocou a tua igreja para tratar de assunto ministerial para o próximo domingo, Pai Santo, onde estará reunido o conselho da tua igreja. O Senhor esteja dando a iluminação para cada um daqueles que estarão reunidos aqui para tratar esse assunto, que sejam todos direcionados por Senhor, mas contudo, ó Pai, não prevaleça a vontade de ninguém, mas a vontade do Senhor. Abençoe todos os trabalhos da tua igreja ao longo deste ano, que tudo que fizermos aqui seja feito tão somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Prepara-nos sempre para estar ouvindo a tua bendita palavra e aplicar em nossa vida. Nós ouvimos hoje mais uma porção da tua palavra, que ela possa nos fortalecer, nos edificar sempre. É o que pedimos agradecido, com perdão dos nossos pecados, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Deus, essa noite de oração, de aprendizado, Deus, o estudo, Deus, sobre a Tua essência, Deus, a Santa Trindade, através do Teu servo, o pastor Wellington. Agradecemos também a oportunidade, Senhor, de servir o Senhor Deus nessa noite, através da equipe de louvor. Abençoa, Pai, a vida de todos aqui. Reitero, Deus, os pedidos que foram realizados, principalmente para os doentes, os que estão imputados, os que estão em casa, Deus, nos assistindo, que Deus nos possa abençoar também, porque são seus servos, Senhor. E agradecer, ó Deus, muito mesmo, Deus, pela parcela da igreja, do terreno que foi honrado, graças a Deus, e que Deus esteja abençoando, Deus, as missões, que nós possamos estar focados, ó Deus, em salvar vidas, pessoas envolvidas, como a irmã Rosane, a irmã Cida, a esposa do irmão Mauro, tantas pessoas, ó Deus, que têm orado, que têm buscado, ó Deus, tudo para honrar o nome do Senhor, para honrar missões. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, e o Senhor perdoe, Senhor Deus, minhas falhas, meus pecados. E eu quero te pedir, ó Deus, pela vida do pastor Gerson, pela vida do irmão Wellington, e abençoe essa reunião, reunião do conselho, de forma que tudo seja decidido conforme a tua vontade, conforme o irmão Aurínio comentou e orou. Que o Senhor proteja nossas vidas, nos guarde, e nos dá força e nos capacita, ó Deus, para te servir, e para também, Senhor Deus, orar para aqueles que estão enfermos, que constantemente, ó Deus, possamos orar sem cessar, conforme o Senhor mesmo nos ensinou e nos ordenou. Que a Tua palavra se cumpra em nós e que a boa obra que o Senhor iniciou possa terminar em nós também. Essa oração que eu te faço, agradecida, meu, de coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mim, pela minha família, e pela nossa família batista. E que o Senhor nos conforte e nos console, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Essa que eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o fim deste culto e convido os irmãos e amigos que nos acompanham para que estejam conosco domingo que vem, no culto da manhã e no culto da tarde. E estou lembrando aqui da reunião que vai ter às 17 horas, no domingo que vem, com a diretoria da igreja, o Ministério Diaconal. E vamos orar então, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo a participação de todos, a presença de todos aqui, e que Deus abençoe a todos. A você que nos acompanhou pela internet, fique conosco até o último cântico, mas vamos orar primeiro. Deus abençoe sua vida, você que é nosso irmão, você que é nosso visitante, creia que existe um Deus poderoso que cuida de você. Creia que pelo poder da oração,
você pode alcançar as mansões celestiais. Vamos orar? Pai Celeste, nós queremos te agradecer por este encerramento, por este culto que o Senhor nos proporcionou. Agradecer porque o Senhor nos livrou do pecado, da morte, da perdição eterna. E hoje nós vivemos usufruindo da sua maravilhosa luz. Podemos ter a ação do Espírito Santo em nós. Podemos saber que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que está à direita do Senhor, intercedendo por nós. E por isso que essa igreja é uma igreja vitoriosa, por isso que essa igreja é uma igreja que não sofre derrota, é uma igreja que passa por lutas, mas sempre tem a sua cabeça erguida, porque Tu és o Deus que levanta a cabeça do Teu povo. Ó Deus, que o Senhor venha consolar os corações entristecidos, que o Senhor venha colocar esperança naqueles desesperançados, que o Senhor venha curar aqueles que têm clamado ao Senhor pela cura, que o Senhor venha dar vida àquele que está cabisbaixo, dar vigor àquele que está se sentindo enfraquecido. Ó Deus, que nesta noite haja renovo espiritual, que haja santificação, que haja busca incessante, entrega incessante nas mãos do Senhor, que o Senhor não somente nos criou, mas o Senhor quer nos sustentar. Ó Pai, que nós arrependamos dos nossos pecados, entregamos todos os nossos projetos nas Tuas mãos, porque nas Tuas mãos é o nosso porto seguro. Tudo isso nós Te pedimos e rogamos e Te agradecemos, não porque merecemos a Tua graça e a Tua misericórdia, mas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus. Você que nos acompanha, Deus abençoe a sua noite, que vocês tenham uma noite de sono restauradora. Vamos cantar ainda? Aclame o Senhor. Se você quiser se colocar em pé, fique à vontade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor.
a todos. Excelente noite.